Olá pessoal, aqui é o Alex Paines novamente e eu venho trazer para vocês agora a quarta aula do nosso módulo 1, que é a Introdução à Filosofia dos 5 S's, do nosso treinamento de implantação do programa dos 5 Sensos, tá ok? Então a gente vai começar a falar agora sobre o cronograma de implantação, que é muito importante para você poder desenvolver isso dentro da sua empresa. Uma coisa até que eu quero esclarecer para vocês, pessoal, é que essa é uma forma de implantar. Não quer dizer que ela seja a única, tá? Eu já vi que tem alguns outros colegas aí que eu andei pesquisando na internet, aí, em vários sites que trabalham com essa parte de implantação da qualidade, de implantação dos 5 Sensos. Então essa é a forma que eu vi que muita gente trabalha, e que eu entendo que é uma maneira mais razoável, vamos dizer assim, que é uma maneira mais prática da gente conseguir fazer a implantação do programa dentro da empresa. Então, a gente tem ali uma primeira etapa, onde a gente tem que implantar os 3 primeiros sensos, que é o SERI, o SEITOM e o SEISO, onde a gente vai ver o que a gente usa realmente, a gente vai descartar o que não precisa, a gente vai reordenar, vai realocar utensílios e recursos. O SEITOM, onde a gente vai organizar aquilo que a gente realmente usa, vai preparar ali o nosso ambiente de trabalho, e o senso de limpeza, que é para a gente fechar essa etapa de preparação do ambiente, tá? E na segunda etapa vai ser uma etapa de consolidação, a gente vai padronizar e consolidar aquilo que a gente construiu até o momento na primeira etapa, tá? Então eu achei assim essa maneira de implantar uma maneira bem lógica e bem apropriada dentro da realidade das empresas que eu já trabalhei e do que eu vi de indústria até o momento, tá? Então a primeira etapa, como a gente já tinha comentado, é interessante dividir o processo de implantação dos 5 Sensos, como eu mostrei ali naquele esquema no primeiro slide, e o interessante é dividir a empresa por áreas ou setores, o que pode ajudar muito no processo. Então, quando a gente vai começar a implantação de um programa, é interessante que tu pegue uma linha, ou uma máquina, ou um setor da empresa em que a gente acabe julgando que ele é mais crítico, mais delicado, que está precisando mais, assim, e que ele vai servir de termômetro para a implantação. Então, o que eu digo nessa primeira etapa? Escolha, como eu falei ali, uma planta piloto dentro da empresa, onde você vai implantar, você vai testar, você vai ver os erros, vai corrigir eles, e aí quando aquela planta piloto estiver em pleno funcionamento, você já vai ter uma noção de acertos e erros dentro da sua empresa, que você pode levar esse conhecimento aí para o resto da fábrica e como tu vai implantar no resto da fábrica, tá? Então é recomendável a gente escolher uma linha de produção, uma piloto, para a implantação do programa, tá? Então, falando na primeira etapa, a gente compreende a implantação dos 3 primeiros sensos, Então, tem que ser nessa ordem, porque senão não vai funcionar. Então, primeiro a gente tem que implantar o senso de utilização para descartar aquilo que não é necessário, A gente tem que ter o senso de organização, que é para organizar de forma estratégica e que fique claro, pessoal, nesse momento, não basta eu organizar para ficar bonito. Não, tem que organizar para que fique estratégico, que se perca o menos tempo possível quando a gente estiver trabalhando, que os itens estejam à mão, que tenham um lugar correto e que a gente não perca tempo procurando ferramenta, utensílio, seja lá o que for, tá? A gente não pode perder tempo. Então é essa organização que a gente tem que visar. Não organizar para ficar bonito, organizar para ficar estratégico, tá? E o senso de limpeza, onde a gente vai entrar fundo em máquinas, equipamentos, utensílios, a parte estrutural da empresa, telhado, parede, a gente vai olhar tudo que está sujo e vai limpar. Normalmente, algumas empresas, elas adotam a prática do dia D, que é o dia do faxinão. Então, é importante, só que a gente tem que cuidar para que não fique só no dia D, A cultura de limpeza, ela tem que ser no início cobrada para que depois as coisas andem no automático e as pessoas acabem fazendo no dia a dia, pequenas limpezas ali para deixar o ambiente limpo. Lembrem que o SEISO
ele é um senso que ele prega que, além de limpar, a gente deve não sujar, tá? Então, vamos essa primeira etapa aí onde a gente vai organizar a casa. Então, é muito importante trabalhar a implantação em ordem, né? Porque se tu não descartar o que é inútil e deixar só o que é útil, tu vai acabar organizando o que é supérfluo, que é aquilo que tu não está usando, que tu acumula, né? Então, comete-se o erro de organizar itens e instrumentos inúteis para o trabalho, tornando a organização ineficiente, né? E inútil, né? Sem que as coisas estejam nos seus lugares apropriados, a limpeza e higiene se torna mais difícil, podendo ser até ineficaz em alguns casos. Então veja que a gente tem que implantar os 3 primeiros sensos em ordem, porque um depende do funcionamento do outro, né? Para a gente poder fazer um bom trabalho. Então, a seguir descritas algumas práticas para a implantação de cada um dos sensos. Então, a implantação do CEIRI, né? Uma prática interessante do CEIRI, o senso de utilização, é fazer o uso de checklists, né? Então, algumas perguntas. Para que você usa esse equipamento ou ferramenta? Né? Aliás, você usa esse equipamento ou ferramenta? Se sim, para quê? Né? Você precisa dessas 2 ferramentas iguais? Se sim, por quê? Né? E esse é só um exemplo, né? 2 perguntas que você pode fazer. Então, são perguntas que você vai fazendo sobre utilização, né? Como, por exemplo, você também pode perguntar se aquele equipamento não está obsoleto, né? Se é necessário mesmo eu ter aquela ferramenta no setor. Se é necessário mesmo eu ter esse móvel no escritório. Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento que você tem que fazer para você e para sua equipe, né? Isso realmente é necessário, né? Então, esse tipo de questionamento ele vai trazer clareza para tu identificar o que é necessário e o que não é, tá? É claro que perguntas de checklist devem ser adaptadas ao cenário de cada organização, de cada negócio. Daqui a pouco eu estou implantando aquilo ali dentro da minha casa, então eu tenho que ser adaptado à realidade da minha casa, né? Aquilo ali que eu tenho realmente me faz falta, né? É interessante ainda eu ter uma lista telefônica do ano de 1990, né? Então, é esse tipo de coisa que eu preciso enxergar no momento de aplicar o senso de utilização, né? O senso de organização, SEITOM, né? Então, o segredo da implantação do senso de organização é categorizar, né? Então, a gente vai botar em categorias tanto informações, equipamentos, ferramentas, documentos, né? Tudo aquilo que ficou do CEIRI, que realmente é importante, que a gente utiliza, a gente vai classificar pela frequência de uso, né? Até a figurinha ali embaixo ali está bem explícito isso. Então, o uso diário, que é aquilo que fica mais próximo de você, né? O uso semanal fica perto do teu local de trabalho, mas não precisa ficar junto contigo, né? O uso mensal, ele vai ficar guardado no local estratégico, né? E aquilo que tu usa uma vez por ano pode até ficar no mesmo local onde está o uso mensal, né? Porque muitas vezes tu vai ter alguns equipamentos e utensílios que são de aplicações mais uma frequência menor, assim, com maior tempo de uso, né, um tempo mais espaçado de uso, que tu vai guardar no almoxarifado, por exemplo. Então ali tu vai ter uma peça guardada com código de estoque, com endereço, vai ter uma gestão em cima dela, né? Então esses itens tu vai guardar num local assim estratégico com gestão, até para que quando você for precisar, por exemplo, não esteja oxidado, não esteja variado, esteja funcionando, né? Para que fique bem guardado para quando você precisar aquela ferramenta, aquele equipamento esteja funcionando. Tá? Bom, pessoal, então para finalizar a primeira etapa, a gente vai falar do sexto, então, que é o senso de limpeza, tá? Então, nesse momento ele tem que ser trabalhado mais arduamente, né? Porque, como eu comentei, ela vai ser uma limpeza um pouco mais pesada, mais detalhada, onde tu vai te concentrar realmente em, além de limpar, inspecionar. E tem algumas empresas que elas acabam contratando uma empresa terceirizada para fazer isso aí.
Só que uma coisa que eu digo é o seguinte, que não adianta tu botar terceiro a fazer isso, porque tu tem que desenvolver a cultura do teu pessoal, né? Então, tu pode até contratar uma empresa terceira para ajudar, né? E que tu faça o trabalho da seguinte forma, que o teu funcionário, o funcionário próprio da empresa, ele fique responsável, vamos dizer assim, pela execução da limpeza, né? Que ele seja, cobrado é uma palavra meio ruim, mas que ele seja o responsável pela execução, né? Pelo sucesso da limpeza. Porque é nesse momento também que o colaborador ele vai botar aquela limpeza na rotina de trabalho dele e ele começa a desenvolver essa cultura de ter um ambiente limpo de trabalho. Se tu deixar só o terceiro, só a empresa terceirizada fazer isso, ela vai embora e toda essa cultura que poderia ter sido desenvolvida com o teu pessoal vai junto com ela. Então é importante fazer com que a pessoa dentro da tua empresa faça essa limpeza para que ela crie essa cultura, né? E ela se sinta motivada a fazer isso, né? Então tem aquela questão da prática do dia D, que é onde tu para o equipamento, tu para uma linha e tu diz, bom, agora vai todo mundo limpar. E aí quando tu fez esse dia D, também é legal que pessoas como o gerente da fábrica, né, os coordenadores, o pessoal que é da gestão, bote a mão na massa também, né, que bote lá a sua luva de borracha, né, vamos fazer uma camiseta promo então, uma camiseta comemorativa do dia D, então, que é uma roupa que a gente vai sujar aqui para fazer a limpeza, todo mundo vai se sujar, porque aí isso vai passar a mensagem para os colaboradores que está todo mundo buscando a mesma coisa, entendeu? Então isso é importante, então tem que ter essa visão aí de que é uma etapa muito importante e ela tem que ser levada a sério em todos os níveis da empresa, tá? Como eu falei, né, a questão de organizar o dia D, então é claro que essas datas são importantes, mas a gente tem que fazer com que a higiene, a cultura de higiene, de limpeza, de organização, que ela fique disseminada dentro do corpo técnico ali, dentro do operacional e dentro da parte de gestão. Então, todo mundo tem que ter essa visão que o ambiente tem que estar limpo, tá? Então vale destacar que algumas organizações, principalmente as alimentícias e voltadas à saúde, a higiene é algo fundamental para a execução dos processos, né? Então, empresas como, por exemplo, a Klabin, que eu trabalhei, que trabalhava com embalagens, né? E a Heineken, que trabalha com fabricação de cerveja, que é alimentícia, se fala muito em BPF, que é as boas práticas de fabricação. Se tu tiver com o 5S bem implantado nessa empresa, automaticamente tu atende todas as exigências de um programa de BPF, tá? Porque o que o BPF fala bate muito em cima da organização e limpeza, coisa que tu já vem trazendo com o 5S, tá? Bom, vamos falar agora da segunda etapa, tá, pessoal? Segunda etapa de implantação, a gente entra agora com Seikitsu, né, que é a parte de padronização e saúde. Então, ela tem como principal atividade a padronização e documentação do que foi definido até o momento, tá? Entretanto, muita atenção deve ser dada à aplicação desse censo. Não se deve sair documentando tudo para não gerar documento desnecessário, para não sair fazendo instrução de trabalho de 3 páginas desnecessária, né? Para não sair fazendo com que tudo vire documento, para não gerar o acúmulo que tu conseguiu liberar lá no primeiro censo, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então não vai adiantar dezenas de processos, procedimentos, checklists complexos sem que ninguém os leia. Então não adianta eu gerar documentação se ninguém aproveita isso, ninguém usa isso para nada, tá? Então é só tempo perdido. Então ainda falando do Seikitsu, né? A forma de documentar requer atenção. Diagramas e ilustrações intuitivas podem ser utilizados para facilitar a compreensão da informação. Então tentar botar mais diagrama, mais figura, mais foto, né? Até para fazer com que aquilo fique mais chamativo, que a pessoa tenha mais atenção naquilo, né? Então é importante também deixar a informação disponível nos locais mais propícios para a sua utilização. Então não adianta fazer todo um procedimento e deixar isso dentro do sistema onde o operador lá não tem acesso.
não resolve nada. Então, isso tem que estar, o meu operador ele tem acesso à rede, então bota na rede. O operador ele tem acesso à rede, mas não tem muito computador na área, então imprime, cópia controlada, bota num totemzinho na área lá, plastificado, para o operador poder ali chegar e papirar ali, poder olhar, né, para ele poder consultar. Então, nada vale eu ter um procedimento se a informação não está disponível, né? Então, outro alerta nesse senso é não tentar padronizar ações que não deram certo ou que não se aderem à forma de trabalho dos colaboradores. Isso pode provocar um resultado contrário ao objetivo do censo. Então, o que isso vem dizer, né? Como a gente comentou antes, é interessante implantar um programa numa planta piloto para você poder analisar o que deu certo e o que deu errado. Então, não tente implantar os 5S na correria. Não, tem que fazer porque tem prazo. Ele tem que ser mastigado, vamos dizer assim, etapa a etapa. Você tem que ver os resultados da etapa, senão não passe para outra. Analise a equipe, tá? Então, isso também quer dizer o quê? Se você pegar uma ação que você aplicou lá na planta piloto ou que você está implantando na empresa inteira e aquela ação não surtiu efeito, aquela forma de fazer não deu certo, tu vai lá e faz um procedimento dizendo que é para ser feito daquele jeito, as pessoas que estão participando ali dizem, mas o cara não entendeu que aquilo ali não deu certo? Se ele está fazendo um procedimento na coisa que não deu certo, então os outros procedimentos dele também não vão servir para nada. Então a credibilidade da implantação cai por terra, então tem que ter muito cuidado para não documentar aquilo que não está dando certo, né? Teste, observe, veja aquilo que está dando certo, e aí sim se cria um padrão. Padrões simples, de fácil entendimento, tá? Não adianta você fazer uma bíblia que o pessoal não lê. Tem que ser a informação rápida e fácil que atenda o ritmo dentro da empresa, certo? Falando do Seikitsu ainda, né? Esse censo também trabalha a questão de saúde e asseio dos funcionários, tá? É importante também incentivá-los a visitar periodicamente o médico, a prática de atividades recreativas e exercícios físicos. Então a gente tem que trabalhar no Seikitsu, além da padronização de documentos, de procedimentos, a parte de saúde das pessoas, né? A gente tem que fazer com que elas se sintam bem no ambiente de trabalho e que elas tenham uma saúde tanto física quanto mental, como passei anteriormente, social, enfim, que elas tenham um bem-estar, né? Então, dessa forma, os cuidados pessoais devem ser incentivados, né? Como, por exemplo, o cuidado com uniforme ou roupas utilizadas no ambiente de trabalho. Isso também cabe, né, na implantação dos 5S, mesmo que você trabalhe, por exemplo, num escritório onde o pessoal não use uniforme, que fique claro para as pessoas que tu ir trabalhar num escritório onde tu tem atendimento ao público de bermuda e chinela havaiana, não é bom. Isso passa uma imagem ruim para o teu cliente, entendeu? Mas tem que estar controlando a roupa. Não é controlando a roupa, mas a gente tem que se vestir, se adequar conforme o ambiente que a gente está. Bermuda e chinela havaiana cabe para uma festinha na casa dos amigos, né? Um jantarzinho, né? Na praia, uma piscina, para esse tipo de coisa. Mas para trabalhar dentro de um escritório, por exemplo, né? Não é legal. Então, a mesma coisa é você chegar numa oficina mecânica para largar o seu carro e o mecânico vem tapado de graxa, né, com graxa pelo rosto, pelo uniforme, podre de sujeira, né? Não vou dizer que um mecânico tem que usar roupa branca, por exemplo, mas ele tem que ter um mínimo de asseio. Se ele usou aquele uniforme um dia inteiro e aquele dia ficou sujo, ele tem que ter um outro uniforme limpo para ele começar o outro dia de trabalho, né? Então, se ao final do dia ele está sujo, é uma coisa, agora se ele começar o dia já sujo, é outra, né? Até porque a motivação daquele funcionário ali também cai um pouco, se ele não tem condições de ter um uniforme limpo, um uniforme inteiro, se ele não tem condições se a empresa não dá condições para ele, dele estar bem, como é que eu vou dizer assim, bem apresentável, né? A imagem do funcionário é reflexo do nível de cuidado da companhia e do ambiente interno de trabalho. Então, se eu tenho meu uniforme sujo, eu tenho um ambiente de trabalho bagunçado e eu tenho uma empresa que não se preocupa comigo. Então isso
é bom a gente levar, né, esse pensamento. Bom, o Shitsuki, na segunda etapa, é o senso que fecha todo o programa, né? É o senso de disciplina. Então é aqui que a gente comete um erro muito comum, né, na aplicação desse senso, que é achar que ele acontece sozinho. Não acontece sozinho. A gente tem que ter atividades de retroalimentação, a gente tem que ter treinamentos novamente, a gente tem que botar as pessoas em sala de aula outra vez e tem que ter o cuidado quando tiver, por exemplo, funcionários novos, né? Então é importante destacar que o senso mais importante não adianta ter os outros 4 se não houver disciplina para mantê-los. Então o quinto senso é que faz a manutenção do funcionamento dos outros 4, né? Então é a aplicação desse senso que garante que o programa ele não vai ser uma coisa passageira, que vai ser sim uma metodologia que vem para ficar na empresa. Então os padrões e procedimentos devem ser trabalhados a fim de serem transformados em hábitos. Então se eu tiver um procedimento padrão de produção, de manutenção, de trabalho dentro do escritório, ele for trabalhado e vamos dizer assim, cobrado, ensinado, treinado, ele acaba se tornando um hábito, porque eu vou fazer do mesmo jeito todo dia. Então, eu acabo muitas vezes não precisando mais consultar o procedimento impresso, porque eu já faço aquilo já é hábito meu, né? É importante destacar que, apesar de haver um senso específico para a disciplina, ela precisa ser construída durante toda a implementação dos 5S para que as práticas se transformem. Olha bem a palavra, preste atenção nessa palavra, gradativamente em cultura. Implantação de cultura é gradativo, é aos poucos, é hábito por hábito, entendeu? É prática por prática, é sempre mostrando exemplo. Então, os líderes de uma companhia, eles têm que ter, na ideia que eles têm que dar o exemplo e eles têm que ser a liderança na transformação, tá? Uma consciência desenvolvida e o comprometimento são as chaves para o sucesso. Então, quando eu consigo implantar o Shitsuki é porque a minha equipe já está treinada, ela domina o conhecimento e ela aplica sozinha tudo que ela aprendeu no 5S. Então, ao final do Shitsuki, eu posso dizer que os 5S estão realmente implantados. Tá? Bom, pessoal, a gente chegou no final da quarta aula, né? Agradeço a atenção de vocês e espero que a gente possa se encontrar aí para a próxima aula para fechar o módulo 1. Tá? Um forte abraço a todos e meu muito obrigado.